Crônicas, capítulo 18, nós vamos ler a partir do verso de número 4. Amém? Disse mais Josafá ao rei de Israel: consulta primeiro a palavra do Senhor. Então o rei de Israel ajuntou os profetas, 400 homens, e lhes disse: iremos a peleja contra Ramote-Gileade, ou deixarei de ir? Eles disseram: sobe, porque Deus a entregará nas mãos do rei. Disse, porém, Josafá: não há aqui ainda algum profeta do Senhor para o consultarmos? Respondeu o rei de Israel a Josafá: há um ainda, por quem podemos consultar o Senhor, porém eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mal. Este é Micaías, filho de Imlá. Disse Josafá: não fale assim o rei. Então o rei de Israel chamou um oficial e disse: traze-me depressa a Micaías, filho de Imlá. O rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam assentados cada um no seu trono, vestido de trajes reais, numa eira à entrada da porta de Samaria. E todos os profetas profetizavam diante dele. Zedequias, filho de Kenaana, fez para si uns chifres de ferro e disse: assim diz o Senhor, com este escornearás os ciros, até de todo os consumir. Todos os profetas profetizaram assim, dizendo: sobe a Ramote-Gileade e triunfarás, porque o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que fora chamar a Micaías falou-lhe, dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Seja, pois, a tua palavra como a palavra de um deles, e fala o que é bom. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que meu Deus me disser, isso falarei. E vindo ele ao rei, este lhe perguntou: Micaías, iremos a Ramote-Gileade a peleja, ou deixarei de ir? Ele respondeu: sobe e triunfarás, porque eles serão entregues nas vossas mãos. O rei lhe disse: quantas vezes te conjurei que não me fales senão a verdade em nome do Senhor? Então disse ele: vi todo Israel disperso pelos montes, como ovelhas que não têm pastor. E disse o Senhor: estes não têm dono, torne cada um em paz para a sua casa. Então o rei de Israel disse a Josafá: não te disse eu que ele não profetiza ao meu respeito o que é bom, mas somente o que é mal? Micaías prosseguiu: ouvi, pois, a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado no seu trono, e todo o exército do céu estava à sua direita e à sua esquerda. Perguntou o Senhor: quem enganará Acabe, o rei de Israel, para que suba e caia em Ramote-Gileade? Um dizia desta maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o enganarei. Perguntou-lhe o Senhor: com que? Respondeu ele: sairei e serei espírito mentiroso na boca de todos os seus profetas. Disse o Senhor: tu enganarás e ainda prevalecerás. Sai e faze-o assim. Eis que o Senhor pôs o espírito mentiroso na boca de todos estes teus profetas, e o Senhor falou o que é mal contra ti. Então Zedequias, filho de Kenaana, deu uma bofetada em Micaías e disse: por onde saiu o Espírito do Senhor para falar a ti? Disse Micaías: eis que o verás naquele mesmo dia, quando entrares de câmara em câmara, para te esconderes. Então disse o rei de Israel: tomai a Micaías e devolvei-o a Amon, governador da cidade, e a Joás, filho do rei. E direis: assim diz o rei: metei este homem na casa do cárcere e angustiai-o com escassez de pão e de água, até que eu volte em paz. Disse Micaías: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Disse mais: ouvi isso, vós todos os povos. Amém, meus irmãos? Esse é um texto
que a gente poderia classificar como um texto um pouco perturbador. Não é verdade? Primeira vez que esse texto perturbou o meu espírito eu tinha ali uns 18 anos. E me chamou muita atenção, meus irmãos, como Deus manda um espírito de mentira. E ao mesmo tempo manda um profeta verdadeiro, tipo assim, escolhe aí a profecia que você quer. E o que me perturbou foi tentar entender como é que Deus envia um espírito de mentira por Ele mesmo. À medida que a gente vai amadurecendo o nosso entendimento na palavra, à medida que a gente vai amadurecendo o nosso entendimento da vida e do funcionamento das coisas espirituais, a gente consegue perceber algo que no Antigo Testamento eles tinham muita clareza. O Senhor, Ele é soberano, Ele está sobre todos, e nada acontece sem a sua permissão. E da mesma forma como a gente via às vezes um exército inimigo sendo usado por Deus, um povo perverso, um povo mau, um povo distante de Deus, sendo ferramenta de juízo sobre o povo de Deus que estava em desobediência, da mesma maneira o mundo espiritual se movia naquela época e se move até hoje. Eles são nossos inimigos, eles são rebeldes contra Deus, mas muitas vezes eles são ferramentas na mão de Deus, sem Deus muitas vezes permitir que eles o saibam. Como assim, pastor? Existem mecanismos espirituais, leis espirituais, que eles estão em funcionamento, como eu costumo dizer sempre para os irmãos, assim como as leis da natureza. Se eu coloco uma panela quente no fogo, e eu deixo essa panela esquentar bastante, e eu vou com a minha mão, e coloco voluntariamente nessa panela, ou até mesmo distraidamente, desavisadamente, ou ainda que alguém mais forte que eu pegue a minha mão e coloque ali naquela panela. Nossa professora de química me corrige se eu estiver impreciso em alguma descrição de alguma lei da termodinâmica, mas a energia que está ali naquelas moléculas vai passar para as moléculas da minha mão e vão fazer um estrago. Deus está por trás disso, meus irmãos, porque Ele criou ali um princípio. Existe uma lei da natureza, um princípio termodinâmico que foi colocado em ação no princípio de tudo, quando Deus criou essa realidade, esse mundo visível. E a gente não tem dificuldade em entender que se a gente vai e entra em contato com esse princípio, a gente vai sofrer as consequências dele. E da mesma maneira nós temos aqui dois reis, um deles especificamente Acabe, bastante longe da presença do Senhor, em total desobediência a Deus. E ele se junta como rei do povo do norte, se junta com o rei de Judá. E eles querem fazer guerra contra um outro povo. Chamam ali um grupo de profetas, vamos consultar o Senhor. O rei do sul, eles tinham um pouquinho mais de entendimento da necessidade disso. E eles juntam, meus irmãos, cerca de 400 profetas. Mas aqueles profetas, eles não entraram no conselho do Senhor. Quem estava aqui na semana passada? É continuação, aquilo que Deus estava falando para a gente no domingo passado pela manhã. O que falou para a gente durante todo o fim de semana e o que Ele fala agora. Alguns profetas não entram no conselho do Senhor, embora eles pensem que estão profetizando pelo Senhor. Um profeta imperfeito, com erros, que queria ver o mal do rei inclusive, imperfeito, ele tinha uma diferença com relação àqueles 400, um homem que entrava no conselho do Senhor. Irmãos, a gente percebe nesse profeta chifrudo, um deles chega a fazer um chifre de ferro, faz um ato profético, coloca na cabeça e fala assim: você vai chifrar os seus inimigos desse jeito. Na verdade, aquele homem estava falando por um demônio, ele não tinha noção, ele achava que ele estava profetizando. E essa mensagem, meus irmãos, é muito importante para o contexto que nós estamos vivendo. Uma igreja que crê em profecia, uma igreja que anda debaixo de revelação profética, de direção profética. Você corre sim o risco
Se você cometer alguns problemas, se você tiver dentro de si alguns problemas, de achar que está profetizando pelo Senhor, e na verdade está profetizando por espírito de mentira. Irmãos, a gente viu algumas coisas aqui nesse seminário no fim de semana, e algo me chamou muita atenção, quando por duas vezes, duas palestrantes diferentes, falaram a respeito do risco do profeta ser almático, do profeta caminhar pela alma e não pelo espírito. E quando a alma está doente, como que ela abre uma porta para um contato no mundo espiritual? Ela não está entrando no conselho do Senhor. O Senhor está ali nas regiões celestiais e na presença deles. Tanto anjos quanto demônios estão ali, a gente vê no texto. À direita, à esquerda do Senhor, nas regiões celestiais. Essas entidades estão ali. Igreja de Jesus está assentado com Cristo nas regiões celestiais. Nós estamos na região celestial, embora nós estejamos o tempo todo com a consciência do nosso corpo, não com a autoridade do nosso espírito. Irmãos, uma pessoa almática, ela está focada naquilo que está acontecendo na sua alma. Uma pessoa cheia de rejeição na sua alma é um potencial perigo profético. Uma pessoa que foi muito rejeitada ao longo da vida e ainda não foi curada disso no Senhor, ela ainda não recebeu de Deus o entendimento de que Ele é suficiente para restaurar, para preencher toda a rejeição na sua alma. Ele vai continuar sendo um crente vitimista. Ao invés de visitar os que sofrem, ele reclama que não é visitado. Ele é uma pessoa o tempo todo que está focado no problema dos outros, no defeito dos outros, porque é uma maneira dele se sentir um pouco melhor na sua rejeição. E meus irmãos, um profeta cheio de rejeição na alma, para dar o exemplo de um dos problemas, ele vai falar muitas vezes, pela sua própria rejeição, ele vai falar aquilo que ele gostaria que fosse verdade. Ele vai falar muitas vezes quando Deus não quer que ele fale, mas como ele se sente profeta, ele precisa se posicionar dessa maneira para ser valorizado pelos outros. Quantas vezes aqui eu me lembro de pelo menos 3 casos, enquanto as irmãs ministravam, 3 casos que eu vivi nos últimos tempos aqui na nossa igreja, de pessoas que chegaram para profetizar para mim e dizer: Deus me mostrou isso, e Deus não tinha mostrado. E na verdade um buraco chamado rejeição na alma fazia com que essa pessoa quisesse ser um profeta, quisesse realmente que as coisas estivessem sendo reveladas por Deus, mas o padrão daquilo que é dito não se assemelha com alguém que entrou no conselho do Senhor. Não se engane, meu irmão, minha irmã. O homem carnal se inclina para as coisas da carne. As coisas espirituais só podem ser discernidas pelo homem espiritual. Não tem como uma pessoa ser carnal e ela dizer que ela está falando pelo Senhor, que ela entrou no conselho do Senhor, se a inclinação dela no seu dia a dia é totalmente carnal. Eu não estou falando de pessoas que são imperfeitas. A gente viu aqui o profeta Micaías até mentindo, porque ele queria era ver o rei se dar mal mesmo. Ele estava torcendo para o rei ir para a guerra e se lascar. Mas um homem que se arrependeu imediatamente, porque aquele que está na presença do Senhor não vive no pecado. Ele pode até cair no pecado, mas ele se levanta e ele continua no caminho. O que acontece é que muitas vezes as pessoas não querem entrar na presença do Senhor. Elas têm acesso pelo novo e vivo caminho ao Santo dos Santos. Jesus morreu por elas, o sangue foi derramado. E todo aquele que crê, que se arrepende dos seus pecados, tem acesso a essa presença. Mas a gente não quer desligar as outras coisas para entrar no conselho do Senhor. Eu dei aqui na semana passada alguns exemplos de como que no meu dia a dia como pastor, o tempo todo eu estou consultando ao Senhor sobre direções da minha vida. E eu disse para vocês que isso não é porque eu sou pregador, que se você for dentista, você vai fazer esse mesmo tipo de pergunta para o Senhor relacionada ao seu trabalho, aos seus relacionamentos, à sua vida de uma maneira geral. O problema é que as pessoas não estão buscando a cura no Senhor.
e elas não estão buscando estar no conselho do Senhor. Muitas vezes Deus chama a gente para estar mais perto dele. Ontem um irmão me falou uma situação que ele está vivendo, que o Espírito tem acordado ele 2 horas da manhã para orar. Eu sei que você já deve ter vivido essa experiência, eu já vivi. A gente desconfia que é Deus que está chamando, e a gente fala, não é nada, deixa eu voltar a dormir que amanhã eu tenho que trabalhar. E você não dorme. Não é assim? Quem já viveu isso? Levanta a mão. Então, meu irmão, perceba que você não está sozinho. O que você faz nessa hora? Entra no conselho do Senhor. Deus está chamando você para se aprofundar nele. Aí Deus vai lá e cria, não, vamos criar um evento profético aqui para vocês entenderem mais sobre isso, para vocês me buscarem mais, para vocês estarem mais na minha presença. E a pessoa entende, olha que legal, vai acontecer exatamente aquilo que eu preciso para amadurecer, para crescer. E o que a pessoa faz? Não vem. E perdi. E aí o que acontece? Cada chance que a gente tem de estar no conselho do Senhor, de entrar no conselho do Senhor, a gente não tem. Mas meus irmãos, todos nós somos chamados para profetizar. E vai ter momento que você vai precisar perguntar, e aí? E quando alguém chega para você e fala, me traz uma palavra de Deus, você corre o risco de falar achando que está falando por Deus, e na verdade está falando por você. Irmãos, se eu não entrar no conselho do Senhor a respeito das mensagens que Ele quer que eu traga, eu vou chegar aqui e eu vou pregar na carne, e eu vou fazer ato profético, não segundo o Espírito, mas igual aquele cara ali do chifre. E assim na sua vida. A gente o tempo todo fala aqui para os irmãos da igreja, porque a gente não cria gente dependente, acorrentada da liderança. Aqui na igreja a gente cria filhos na fé, filhos para viverem em independência. E meus irmãos, uma das coisas que vocês mais ouvem dos líderes de vocês é: pergunta para Deus. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, pergunta para Deus. Muitos daqueles textos que foram projetados aqui no seminário, a igreja já falava junto. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Para cada decisão, pastor, o que eu faço? A gente vira e fala, pergunta para Deus. A gente joga de volta para a pessoa, mas eu te digo que se você não estiver entrando no conselho do Senhor, você perde o seu discernimento, você perde a orientação que está vindo do alto, e a sua vida continua amarrada, sem andar para frente. Passa mais um ano, entra ano, sai ano, e você não segue dentro do rumo que Deus gostaria que você seguisse, porque você está debaixo de falsa profecia. E você sabe o que acontece quando você escolhe seguir a falsa profecia? Acontece o que aconteceu com Acabe. Deus tinha um caminho para ele que era o seguinte: se você continua no pecado, se você continua não ouvindo a minha voz, o seu destino é esse aqui, você vai morrer. E todo o povo que está debaixo da sua liderança vai ser espalhado e vai voltar para casa. Mas com certeza, meus irmãos, como para todo chamado ao arrependimento que Deus dá, Ele mandou também Micaías, porque se aquele homem resolvesse entender que Deus continuava falando com ele, que existia ainda uma chance dele fazer o caminho certo, o que teria acontecido com ele? Meu irmão, eu tenho certeza, Acabe teria se consertado, Acabe teria caído na real. Ao contrário disso, ele vai para a guerra e ele duvida acreditando, sabe? Você já fez isso? Eu não creio nisso, mas vai que... Quando eu estive lá em Israel, no Jardim do Túmulo, do lado do Jardim do Túmulo tem um cemitério islâmico. E ali, pintado do lado de fora dos muros, está só Alá, Deus, e Maomé, o seu profeta, e Muhammad, seu profeta. Para todo cristão que for visitar o Jardim do Túmulo de Jesus, fazer aquela leitura. Mas aí uma pessoa de lá falou que muçulmanos pagam caro para serem enterrados ali naquele cemitério, porque vai que... E quando Jesus voltar, pelo menos vai estar perto ali do local, entendeu? De alguma forma vai se dar bem. E às vezes a pessoa vira e fala uma palavra profética de Deus para você, e você fica naquela, não acredito não, mas vai que, não é?
Acabe, ele duvida e ele vai para a guerra. Mas ele se veste a paisana, ele não se veste de rei, ele vai para o meio do povo. E o exército inimigo sabe que se derrubar o líder, acabou a guerra. E dá o seguinte comando: vai atrás do rei. Eu quero o rei de Samaria. O resto não interessa, eu quero só o rei. E nada deles acharem o rei. Aí um pega uma flecha aí, joga assim a esmo, bala perdida, não tem? Uma bala perdida, uma flecha perdida é achada. Pega no rei. E no meio ali, na junta da armadura, na greta, onde não podia pegar, na gretinha, a flecha pega. Ele fica ali: me tira daqui que eu estou ferido. E o povo vai tentando tirar e ele vai sangrando, sangrando, sangrando. Até o final do dia ele está morto, o carro está cheio de sangue, os cães vão lamber, cumprindo a profecia lá de trás, que Deus tinha dito: o seu final vai ser esse. E nem assim ele foi capaz de se arrepender. Irmãos, eu só tenho um jeito de terminar a mensagem: com chamada mudança de vida. Mesmo que o meu apelo não seja: vem aqui na frente. Toda vez que eu prego uma mensagem, por mais que seja simplesmente uma coisa didática, informação, detalhe lá a respeito da Bíblia, de alguma forma o Senhor nos chama a uma melhora, o Senhor nos chama a uma mudança. E a mudança que eu entendo que Ele tem para nós nessa manhã é a seguinte: para que você desfrute plenamente desse mover profético que Ele te chama a viver. Porque nós estamos vivendo a era da igreja, e a uns Ele deu como profetas, e para uns Ele deu o dom de profecia, e vários dons proféticos. O que Ele deseja nesse tempo de maturidade é que você não seja enganado por falsa profecia, principalmente as vindas de você. Entra no conselho do Senhor. Entra no conselho do Senhor, se inclina para as coisas do Espírito. Irmãos, vai para o lugar secreto. As maiores revelações que eu recebo de Deus são quando eu estou sozinho com Ele, desconectado do resto, offline. Deus me fala às vezes no Facebook também, sabe? Mas quando Ele me fala no Facebook, você sabe qual é a sensação que eu tenho? Nossa, eu devia estar orando, até aqui Deus me pegou. Até aqui Ele falou comigo. Imagina se eu estivesse no secreto com Ele. Vai para o secreto, as maiores revelações da sua vida estão te esperando lá. Bota lá uma adoração, desliga de todo mundo, agora ninguém me chame. Bota lá o seu celular, de repente no modo avião, e vai para o secreto com Deus. Vai para o secreto. Você não precisa mais de um mediador aqui, de um sacerdote para te levar ao conselho do Senhor. Você já está assentado com Cristo nas regiões celestiais, por causa desse novo e vivo caminho aberto pelo sangue dele. O véu se rasgou de cima para baixo, isso é para você. O derramamento do Espírito Santo é sobre você e os seus filhos, a Bíblia diz. Há um mover profético sobre todo aquele que recebe o Espírito. Os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões, os vossos filhos, as vossas filhas, ou seja, os pequenininhos vão profetizar, meus irmãos. Até sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito e eles profetizarão. Essa é a profecia de Joel cumprida sobre nós, igreja de Jesus. Eu quero convidar você a se colocar de pé e refletir sobre os ajustes que precisam acontecer na sua vida, para que você ande segundo o Espírito e não segundo a sua alma, para que você não seja um profeta almático, porque se você não entrar no conselho do Senhor, tem seres nas regiões celestiais que trazem informações sobre você. Você sabe o que eu percebo sobre os falsos profetas, meus irmãos? Eles sabem de coisas, eles trazem informação e faz sentido o que é dito, mas não vem do Senhor. Nós somos os escolhidos de Deus, não podemos ser enganados. Feche os seus olhos, consulta o Senhor, quais são os ajustes que precisam ser feitos,
para que a sua vida tome a direção, o rumo que Ele determinou. Ele não vai fazer nada sem antes revelar os seus profetas, e você é chamado como profeta do Senhor. Você é filho. Será que você é uma pessoa que o Pai tem sentido saudade de tão distante que você está? Você é filho. Será que você é alguém que já esteve mais tempo no secreto, derramando as suas lágrimas no secreto? Será que o Pai tem sentido saudade de você? Pai, mais uma vez nós tomamos posse do posicionamento que o Senhor requer de nós. Que ninguém ouse fazer nada em Teu nome, meu Deus, sem realmente estar no conselho do Senhor, como nós aprendemos na semana passada e como nós aprendemos nesse momento. Nós não queremos que intermediários nos contem coisas do mundo espiritual, mas nós queremos usar do nosso acesso pleno ao Senhor, meu Pai, para liberar palavra profética sobre essa terra, para liberar palavra profética sobre a nossa família, sobre a nossa vida. Queremos seguir a Tua direção, conforme ouvimos no Teu conselho, meu Pai, em nome de Jesus, amém, amém. Os irmãos podem se assentar. Para aqueles que não estavam na semana passada, nós retomamos a nossa escola bíblica e vamos nesse módulo por 3 meses.